começando mais um programa do Porchat. Sim, muito boa noite. E aqui ao meu lado, o reencontro de uma das maiores duplas do país, Jean e Giovanni ao meu lado. E aí, garoto, como é que tá? Mas peraí. Agora eu quero entender porque eu tinha lido no Instagram de Giovanni que não existia a menor possibilidade de um retorno. E de repente estão juntos. Não, na verdade, desde o primeiro programa, eu falei, na verdade, que assim, nada é pra sempre, né? Tudo na vida, nada é pra sempre, né? Mas essa volta, com certeza, já era esperada tanto por mim, pelo Jean também, por tanta gente que acompanha a carreira da gente, que hoje... Não, os fãs, com toda certeza, estavam esperando. Mas vocês brigaram sério, não é que foi uma discussão. Vocês se bateram, isso saiu na mídia. Como é que faz as pazes depois de porrada? Desde o Brasil, ele é muito bom em reconciliar. Ele que fez a reconciliação. Não, deixa eu te falar. Na verdade, o Jean vai falar também, na verdade foi briga de irmão, como você já tem irmão. Tem irmã, né? 3 irmãs. Imagina. Já brigou, não já? Opa, porrada. Então, pra nós... Em mim, né? Em mim. As 3? É, sempre. Maioria, né? E entre nós também foi como qualquer outro irmão que desentende, que acaba... Isso pra nós é uma coisa superada, principalmente pra mim também, acho que pelo Jean também. Superado em seguida, não foi tipo... a gente profissionalmente não estava atuando, mas a amizade continuava a mesma. Irmão... Mas um momento que, por exemplo, tudo bem, vocês brigaram e foi feio, foi ruim. Qual foi o momento em que vocês sentaram frente a frente pra falar desculpa, eu errei? Não, isso foi inclusive no outro dia já. Já no outro dia? Já no outro dia. O pessoal que, assim, que participou dessa história toda, o fato da gente ter desentendido, não foi esse fato de a gente ter brigado ou não. 25 anos de carreira, pensa bem, né? Há um desgaste natural, como aconteceu com o Jean Giovanni, aconteceu com outros artistas também. Super natural. Né? E imagina 25 anos de convivência só na vida profissional. E também como irmãos, né? Então isso é natural que aconteça, mas isso já é uma coisa superada entre a gente. No segundo dia que aconteceu, no primeiro dia que aconteceu isso depois, a gente já se abraçou, estava tudo bem, está tudo certo. E aí por essa razão, a gente acabou tomando outros rumos também. Mas ficaram um tempo de irmão, separado. Foi bom pra dupla, assim, fica quanto tempo separados? Praticamente 3 anos, né? Vocês voltam, o primeiro show vai ser aonde? Em Barretos. Opa, volta em grande estilo. Quando é o show? Dia 22. 22 de agosto. Isso. 22 de agosto. 22 de agosto. Agora, o fato, né, da vontade da gente voltar foi por várias razões. Primeiro, eu acho que a falta que eu sempre senti quando estava solo ou mesmo em outras fases de sentir o Jean sempre lá do meu lado, como foi tantos anos, né, desde o início da carreira do Jean Giovanni. E aí, pouco tempo antes de eu perder meu pai, nosso pai, né? Nós perdemos o nosso pai no dia 31 desse ano que passou. É recente. Palavras dele, ele falou, meu filho, minha vontade é ver meus 2 filhos cantando junto. Essa é a minha vontade. E ele já estava numa situação que ele não estava tão bem. Eu abracei meu pai, nesse dia, o nosso pai, o Jean nem estava nesse dia, mas essa conversa foi minha com ele. Falei, papai, pedido de pai é uma ordem. Se é a vontade do Senhor, pode ter certeza que vai acontecer. E fora a vontade toda, isso estimulou bastante, porque eu acho que família é uma coisa muito sagrada, né? Então, o pedido do meu pai, que idealizou toda essa história do Jean Giovanni, pra mim... Ele que sonhou tudo isso pra gente, né? Sonhou pra ele e depois sonhou pra gente. Sensacional. E em Barretos, bom, imagino eu que vai ser bem emocionante esse show. Vai. Vocês já estão preparados, não? Vai ter música nova, vão ser as antigas, vai ser... Vai ter música nova. música nova. Oba! E se eu falar era uma música nova que a gente gravou. Tem outras que a gente gravou também. E o show em si, em Barretos, vai ter vários sucessos que marcaram muito a carreira do Jean Giovanni. Tipo... Convite de casamento? Eu ia falar que se não tivesse essa música, vocês não saíam daqui. Dó maior aí. Bota aí que a plateia vai cantar junto com a gente. A gente morou e cresceu na mesma rua, como se fosse o sol e a lua, dividindo o mesmo céu. Eu a vi desabrochar, ser desejada, uma joia cobiçada, o mais lindo dos troféus.
O tempo passou e eu sofri calado. Não deu. Eu ia. Recebi o convite do seu casamento, com letras douradas no papel bonito. Num cantinho rabiscado no verso, ela disse: meu amor, eu confesso, estou casado, mas o grande amor da minha vida é você. Pronto, isso aí, esse é maravilhoso. Essa mau caráter existiu de verdade? Olha, quem compôs essa música foi um amigo nosso, chama Jefferson Farias e o... Você sabe que é uma curiosidade, essa música foi passada para vários artistas, inclusive na época o Leandro Leonardo também, né? Isso acontece, passou Mil Corações, que é um grande sucesso do Jean Giovanni, passou pelo Titão, e o convite de casamento, quando o Jefferson chegou, mostrou pra gente, falou: eu mostrei pro Leandro Leonardo, mas eles não sentiram muita música e tal, e aí ele cantou e mostrou pra gente essa música, falou: pô, mas aconteceu, eu até perguntei pra ele, mas aconteceu com alguém, né? Falou: Giovanni, e aí são dois compositores, o Jefferson Farias e o Nino, né? Aí eu não sei se aconteceu com um dos dois. Um dos dois deve ter acontecido. Mas quando eu ouvi a primeira vez a música, eu falei: poxa vida, o cara é tímido, né? Tipo o Paulo. Tímido, quando vai se declarar, recebe o convite de casamento, é uma história que realmente marcante. Então a gente resolveu gravar a música. Mas tímidos vocês não eram nessa época aqui, que vocês usavam essas roupas maravilhosas. Ah, velho. Bota aí, que é sensacional. Eu busco uma estrela que um dia deixei fugir, mas confesso que eu tenho tanto medo de voltar, medo de encontrar alguém que está tomando o meu nome e deixe no portão se ainda me ama. Tava vindo tanta roupa. Tava vindo tanta roupa brilhante. Quando apareceu esse último, eu fiquei com medo de vocês serem os caras da perna de pau. Eu fiquei só falta eles serem os caras. Caramba. A gravata combinando com a roupa do mesmo tecido. É o tempo que passa, né? Era moda, né? Era moda, Era né? moda. Era. Isso é muito divertido. Mas você sabe que a gente nunca se preocupou em vestir igual, né? Porque dupla sertaneja no início, você sabe que vestia igual, verdade, né? Muita igualzinho. gente. Igualzinho. Mas não tinha jeito, né? Não. Não tinha jeito. Não adiantava. Não adiantava. As nossas comadres aqui, elas, cada uma tem um jeito, né? Cada uma tem um estilão. Eu já vi. Já viu as comadres já vi aqui? As comadres. Ah, então, hoje elas vão falar aqui Elas não também. vieram hoje? Elas vieram. Ah, tá. Estão aqui. Elas estão vão por Um aí. vídeo já pronto, né? Estão por aí, tão por aí. E vão falar sobre eleições, que é um tema bastante curioso, que esse ano a eleição tá perigosa, hein? A gente tem que saber votar com a cabecinha no lugar aí para não eleger aquele monte de bactéria que a gente tem Que lá. não serve, né? Então, assim, muita gente não sabe as regras que tem nas eleições, como se comportar nas eleições, e as comadres vieram para contar. Ah, é? Vamos ver? Vamos ver. Bota aí. Boa noite, minha amiga de casa que tá aí esperando a máquina terminar de bater pra estender a roupa ainda hoje. Se não pegar cheiro, tá começando mais umas comadres explica. Com Beth, Mitz, minhas amigas sempre. Hoje nós vamos fazer um trabalho pra ajudar o povo brasileiro, que é ajudar você a votar em Não 2018. pode, que é crime. nós Não pode ajudar a votar. Eu fiz isso. Na última eleição, eu fui com a minha sogra, mãe de Guedes, que ela, como é que eu posso dizer num português assim, mais chulo? É velha e burra. Ela não conseguia votar. Entrei na cabinezinha, fui apertar os botões, que ela não consegue distinguir o número 1 do 7. Ela tem... E aí ela não sabia, eu fui apertar os botões pra ela, quase fui presa. Mas tá certo, não pode entrar dois na cabine. Ué, o que eu posso fazer? Ela não consegue. Não pode induzir o outro a votar. Mas não é induzir a votar, é auxiliar o voto. Apertar o que ela quer. Ela fala o número e eu aperto. Não pode. Voto é secreto. Ah, voto é secreto agora. É secreto. E os teus posts em Facebook pedindo voto pra vereador é o quê? Ah, mas ali é diferente. Não é nada diferente. Você traz
chato de apagar esse post e postar gato com criança, que é pra isso que eu pago a internet. Mas é justamente para ajudar a gente burra, como a sua sogra, que esse quadro funciona. Nós vamos ensinar como é que funciona a urna eletrônica para comadre de casa. Ah, pronto. Agora, pronto o quê? Você também não começa. Porque urna eletrônica, esse trem não dá certo, não, gente. Como é que não que dá? Agora, quando a sua sogra morrer, por exemplo, que for cremada, Graças a Deus. que eles vão colocar ela na urna eletrônica. Então não fica mais naquela urna bonita na estante que nós deixávamos os velhos. Agora vai na urna eletrônica. Ela vai que eu pra ouvi falar. nuvem. Ela vai pra nuvem, que é na internet. É um outro paralelo universo. Um dia eu vou ser presa por te agredir. Não faz isso, não. Deixa. Ela é do interior, ela é campesina, ela vem de uma população ribeirinha, ela não sabe. Ela não sabe as mazelas da vida. Você não vota não, Mitz? Ah, não, ano passado eu votei, não. Ela votou no passado. Ano passado... Eu tava com bolo no forno, eu falei, não vou nem. É, né? Ano passado não teve, Mitz. Não teve. Ah, então, às vezes é por isso que eu não comigo. fui. Eu tô tremendo, Mitz. Calma, não é assim, tem que ter paciência com os mais desfavorecidos. Mitz, você sabe o que é isso aqui? É uma urna eletrônica. Você aperta o número do seu candidato e aperta o verde quando aparecer a fotinha dele. Mas se a pessoa for daltônica? Aí o botão tá escrito confirma. Mas às vezes a pessoa é daltônica e não sabe ler. Ah, é. Aí é o botão da direita. Às vezes a pessoa daltônica não sabe ler, não sabe diferenciar direita e esquerda. A direita é a mão que não é a do relógio. Mas às vezes a pessoa é daltônica, não sabe ler, não sabe o que é esquerda e direita e não sabe nem ler as horas. Aí, Mirth, você pega a cabeça sua e fica batendo na urna assim, ó. Pum, pim, 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 até escutar pi. E aí, pronto, tá votado. Eu acho que ela já fez isso na vida. Que grosseria. Ela é grossa. Não sei se eu fiz bem vim. Não, Eu foi acho assim. que fez erradíssimo. Você sabe que eu vim de Formosa, longe. É. Eu tô tão cansado. Não, tem E você não sabe eu. Agora, você sabe que eu tava pensando que não pode entrar de dois na cabine, não? É, aquilo que eu falei. Que até teve uma história lá no Formosa que é conhecida. Que a tia Dorinha entrou com o namorado pra votar. Mentira. Engravidou. Gente. E pôs o nome do filho de Brizolinha e tudo. Outra coisa que não pode também, dia de eleição. Não pode vender e consumir bebida alcoólica. Ah, isso é verdade. Inclusive, queria parar o Brasil. Quero dar uma dica pra você, dona de casa que tá nos assistindo. Até Vou que ouvir. enfim, hein, alguma coisa que vai contribuir pra sociedade. Como não pode vender bebida alcoólica no dia? Não pode. Compre um dia antes, recheie a sua geladeira de álcool e aí no dia da eleição você pega uma cumbuquita dessa, uma térmica e bote a sua cachaça aqui dentro. O pessoal acha que é chá e você se serve, é chá não. Apesar de eu ter de pôr chá aqui dentro, não é. É cachaça. É saudável, é gostoso. Agora, cuidado! Não vai exagerar a cachaça, porque senão na hora da votação não vai ter boca de urna, vai ter boca a boca. Beth, 1, você é crime. 2, você é casada. Vamos até chapete. Que mania que você tem de pegar no pé dela, Ela ué? pega. Ah, em ano de eleição, até gestor beija mendigo. Não entendi isso, não. Agora nós vamos falar o que é segundo turno. Explicar pro Retorno povo. que fala. É segundo turno. Retorno que fala. Segundo turno. É retorno. Eu sei que eu já fui musa da Aparecidense em 1992. É linda. Eu tenho a faixa até hoje, que tem o primeiro turno, depois tem o retorno. Só que não é futebol, é eleição, ô Anta. Ué, mas... Tu foi musa da Lava Jato, pra saber? Não, mas... Então não é. Mas podia ser. Podia mesmo. Nós já podemos falar quem que nós vai votar? Não, Nós tem que votar, eu né? é vou claro votar que não. naquela mulher. Não pode falar. Não Vocês pode. querem que tire o quadro do ar? Ué, ia É imparcial, tem que ser imparcial. Não pode falar em quem que vai votar. Ah, nem... Mas não pode mesmo. Se falar de um, tem que falar de todos. Tem que dar a mesma chance pra todos os bandidos poderem se elegerem. É tipo a Fazenda mesmo, né? Que tem a mesma prova pra todo mundo e aí o público escolhe no final. Pronto. Exatamente. Pronto, nada. Não tem nada a ver com fazenda nada a ver. eleição. Uai. Não tem. Você acha que no primeiro turno, se a Justiça Eleitoral pegar alguém e prender, entra o Rafael Ilha? E no final, o segundo turno, eles vão pra roça? Não tem nada a ver, gente, com um reality show de fazenda, não. Tem a ver com pau e campo. Que quando você vota, você elege o vice. É jogo de casal. Mas daí eu já acho que a eleição pra deputado tem mais a ver com a casa.
Que começa com um monte de gente que a gente não faz a menor ideia de quem seja e termina ganhando uma pessoa que a gente não sabe quem é. Então eles podiam botar o Marcos Mião pra fazer a transmissão dessa eleição dos podia. deputados, né? Que homem forte, Ei, laranjão musculoso. gostoso. Aquela barba grisalha que parece um tabuleiro de xadrez. Menina, ali dava cada gominho é uma casinha na Vamos, minha torre eu- circular. Eu espero que tenha ajudado a senhora de casa a decidir e saber mais sobre a eleição 2018, viu? Olha aí. Vocês são pessoas políticas, assim, eu digo, falam em quem votam, essas coisas? Olha, O Jean é mais que eu. eu não sou muito idealista, mas eu faço questão de votar em alguém e não jogar o meu voto fora, porque eu acho que você pelo menos se posiciona e, né, arrisca com certeza alguém que você acredita, né? Não só pelos nomes que estão ali. Mas você é mais descrente, é isso? Não, eu acredito também, na verdade. Não, sei, mas de repente sempre tem gente que fala assim, eu acho que tu não... Não, eu acredito que é uma hora que a gente pode mudar o país, né? Pra melhor ou até, inclusive, pra pior, acho que não tem... Mas sempre pode piorar, sempre pode, né? Sempre pode. E tem uma possibilidade de piorar bem legal aí na nossa frente. Você sabe que é uma música do Jean Giovanni sempre foi muito usada pra jingle de político, né? Qual? Vamos dar as mãos, 1, 2, 3... quem errar o passo perde a vez. Então, muita gente usou, Os candidatos usavam, né? usavam esse mesmo ritmo, o mesmo playback pra fazer campanha também, claro. né? Vamos votar no Cláudio. 2, 3, 9. Ele é... Gente, É Cláudio assim, ó. realmente é uma boa opção. É tipo assim, ó. Cláudio, eu conheço a história. Cláudio, eu conheço a luta, viu? Olha, é assim, ó. Vote no Pochá. Esse é o amigo de vocês. Vote no Pochá. 1, 2, 3. Esse é o amigo de vocês. Quero ver todos votando no Pochá dessa vez. O Diego já tá Mas arrumado. agora só uma dúvida. 3 dígitos é pra que cargo? 3 dígitos é senador. Senador, né? Olha, senador, menino. Senador. Olha, eu acho que não. Bota mais 2, 3 dígitos aí, nós vamos vereador no máximo. Mas a gente fez uma seleção aqui de algumas coisas que acabaram e que, de repente, tem muita gente que fala assim, eu queria que voltasse e Ô, tal. saudade. Dá saudade, nostalgia. Então eu queria que vocês elegessem qual dessas coisas seria a campeã para voltar de verdade. Então a gente fez um chaveamento, um ranking, tipo oitavas de final, quartas de final, de coisas que acabaram e que deveriam votar. E eu quero ver quem vocês Tem coisa vão que não eleger. vou votar nunca, né? Mas, Tem coisa que não dá pra voltar nunca, mas vamos ver o que vocês acham. Começa agora o quadro. Quem deve voltar? Nosso chaveamento já está pronto. Muitas coisas que acabaram já estão aqui posicionadas. Uma delas é Sandy Júnior. Maravilhoso. Sandy Júnior acabou, muita gente tem peninha, quer que eles voltem, mas como a gente tem que fazer uma disputa, eu quero saber, Sandy Júnior ou Bebeto e Romário? Qual é a dupla que vocês queriam que voltasse? Aí é puxado, hein? Como a gente está mais do lado da música, eu falo por mim, né? Eu acho que o Sandy Júnior é uma boa. Quer dizer, estão abrindo mão do Tetra, Não exatamente, né? Porque eles não vão voltar a jogar. mas digamos que voltasse. Aqui tudo é no mundo tudo da magia. pode, cara. tudo pode. É no mundo do impossível. Isso aí é o mundo da magia, Não, mas Fábio? É o mundo da É o mundo da magia. magia assim, então. Você quer pedir esse... Faz o mundo O Harry da magia. Potter acabou de mandar uma reclamação a respeito desse mundo da magia, É seu. uma meba O mundo da magia é tipo o mundo do Olaf. É tipo o mundo do Olaf. Se pudesse voltar a seleção hoje, tivesse como no ataque o Romário e o Bebeto. Eu ainda prefiro o Sandy Júnior. eu também. Olha, Sandy Júnior! É isso. Porque Copa é uma taça que só um Sandy pega, Júnior. amor. O Sandy Júnior canta pra todo mundo, o Brasil inteiro. Vamos aqui. A segunda tudo. encontro. É, bonito. A banheira do Gugu ou o sushi erótico do Faustão? Oscar Magrini, que maravilha. Nossa senhora, aí.
Como o Jean é mais eclético do que eu, vou deixar ele responder essa. Jean, então você... Como eu participei e conheci mais a fundo, a banheira, eu acho que A banheira do Gugu nunca fica pra trás, que ela sempre passou. Uma estatística, sempre que apareceu o banheiro do Gugu aqui, ela Sempre foi vence. pelo menos pra semifinal. Vamos ver o que vai acontecer. O que deveria voltar? O cabelo comprido de Wesley Safadão, que agora tá curtinho e tal. Ou mullets a lá Chitãozinho e Chororó. Que essa qual moda? faz. O Wesley, Acho que o o Wesley. Sansão brasileiro. Eu acho. Giovanni. Eu quero deixar... Pera! Eu quero deixar bem claro, agora falando sério. A dupla que a gente é mais fã, os artistas que a gente é mais fã, Chitão e Chororó. Aliás, o Chitão foi padrinho de casamento meu. Gosto demais, amo os dois de paixão E o Chororó também. é engraçado, você não quis que fosse. Não, o Chororó... O Chororó não tinha tempo. O Chororó tava sem tempo. Muita criança cortou o cabelo dessa forma. Ah, isso é verdade. E muitos artistas Não, também. Você ficou com esse cabelo? Parecido. Oh, a gente até tem a foto de vocês com o cabelo assim, ó. Bota aí. Já saiu. Tem não. Olha lá, ó. Quase aí. Peraí, deixa eu ver. Vocês acharam isso? Nossa. Muda Trabalha viola. rápido. Não. Eu falei o quê? Bota viola, muda viola. O que você quer que volte? A visão do Fábio. Plantar uma viola. A visão... O Fábio ele é muito. É um nome É ótimo. bota e viola. Você quer que volte, Cambota, você quer que volte a visão do Fábio ou o peso dele no início do programa? Eu acho que eu quero que você volte pro Tocantins já já. Então ficou Chitãozinho e Chororó, é isso? Que marcaram a época. Pode ser. Beleza. O que mais quer que volte? A tomada de 2 pinos ou o Orkut? Pô, a tomada de 3 pinos é chata pra caramba, hein? A tomada de 2 pinos. Tomada de 2 pinos? Achava muito prática. Mas agora... Não, aquela que é toda de 3 é... A de 3 ela inferniza Complicado. um pouco. Mas o Orkut era divertido também. Vocês mexiam no Orkut Eu não ou cheguei não? a Não, mexer nem tanto muito, não. Eu não cheguei a mexer tanto também não. Então, tomada de 2 pinos Tomada. assume o lugar. Bom, agora começa a ficar mais complicado. Até aqui foi fácil. Vai funilando? Agora vai afunilando, minha gente. Porque agora eu quero saber quem deveria voltar. Sandy Júnior ou a banheira do Gugu? É um embate violento. Calma, vocês estão pensando com a emoção e não com a razão. Pensa o que seria todo domingo na Record. Tem é. Interessante. Mas Sandy Júnior também é... Eu falo por mim que eu acho que a galera toda, o Brasil inteiro, agora falando sério, ia amar que voltasse o Sandy Júnior. Na banheira do Gugu. Seria uma volta histórica. Sandy Júnior passa pra semifinal. E agora? Sandy Júnior vai enfrentar na semifinal quem? A tomada de 2 pinos ou o cabelo, o corte de cabelo de Chitãozinho e Chororó? Vou deixar o Jean. Na realidade... Como tá fácil, eu vou deixar o Jean. Na realidade é o seguinte, o estilo do Chitãozinho e Chororó do cabelo marcou uma época, né? Deixa ficar na época, né? Agora, a tomada de 2 pinos pra mim faz falta. Às vezes você viaja... Ele insiste. Pra mim, na minha opinião, Faz falta. eu sinto bastante falta, tá? De uma tomada de 2 pinos. Acho que Então, é a tomada, é isso? Pra mim é. Olha, achei que ia ter um encontro de pais e pais. Pais e filhos aqui. Eles adotaram, Fábio. Os dois reproduziram, nasceram Sandy Júnior. Me deixa. Ó, Sandy Júnior versus tomada de 2 pinos. Acho que eu não vou nem falar muita coisa, porque o Jean tá querendo tanto essa tomada. Esse embate é violento, porque tudo bem, Sandy Júnior, o que é imortal é, né, maneiro, mas a tomada de 2 pinos, Faz a diferença. ela não é pra qualquer um. Você entendeu o trocadilho, que é imortal, né? Ele adora Sandy Júnior. Isso ia pra show com aquela faixinha em glitter. Jura? Você ia assim? Só que tá escrito Júnior.
Vai lá, tem que decidir Jean e Giovanni. Você Tomada decide, de 2 pinos ou Sandy dois. Júnior? Eu tô com medo. Eu não sei se eu decido, porque eu tô com medo do Jean decidir pela tomada. O Jean tá chateado com a tomada, né? Ele tem alguma coisa, um secador que não liga mais na tomada. Algum negócio que não... Não, carregador de celular. Carregador de celular. Eu posso falar por mim mesmo. Na verdade é o seguinte, a volta do Sandy Júnior, agora falando sério, é uma coisa que o pessoal gostaria muito de ver. A Sandy está com um show maravilhoso, uma carreira super bem também. O Júnior é um querido como pessoa. Mas assim, por nostalgia, até por ter marcado uma época também, eu acho, na minha opinião, que seria o Sandy Júnior. E a tomada de 2 pinos... Eu Calma, vou sacrificar- calma! Vai dar tudo certo, cara! Eu vou. Acabaram de voltar e nós já estamos dando jeito de separar de novo. Vamos, vocês vão de Sandy Júnior, é isso? Tá querendo Sandy criar um Júnior, clima. Sandy Júnior. Tá querendo criar um clima. Então, olha que loucura, mais forte do que a tomada de 2 pinos. Sandy Júnior! Foram eleitos por Jean Giovanni. Vocês voltam pra cantar ainda, né? Voltamos pra cantar Vai a cantar música qual? nova. Cantar a A música música nova. nova? Música nova. E Se Eu Falar, que é a composição do Thiago Servo. Um abraço pro Se eu pessoal. falar é o título da música, né? Se eu falar que é composição... Quero deixar um abraço pro pessoal da Sunshine, da Atração também. Gente que comanda a carreira do Jean Giovanni, comandou tanto tempo e continua nessa nova fase do reencontro do Jean Giovanni também. Sensacional. Então, no final, vocês voltam pra cantar. Agora eu vou conversar com a Dani Suzuki, vou falar sobre os refugiados, essa crise que tá acontecendo no mundo todo. Vai ser bem bacana. Continua aí. Jean Giovanni Fechado. já voltam. Obrigado, meu gente. O Brasil é um dos países que mais receberam refugiados no mundo. Minha próxima convidada você deve conhecer das novelas, comerciais, mas ela também é engajada e foi ver de perto a dura realidade dessa gente que teve que deixar o próprio país. Junto com ela eu recebo um advogado que ficou 26 dias viajando da Grécia até a Alemanha e se passou por refugiado para entender na pele a situação de quem vive isso. Então eu quero receber aqui Edgar Raul e Dani Suzuki. Tê-los aqui, muito boa noite, muito bem-vindos. Me conta uma coisa, o tema agora é refugiados. Eu acho que no Brasil a gente... Achei até intrigante que você já falou. O Brasil é o país que mais recebeu refugiados. Não tô sabendo disso. É muito. A gente teve, quer ver, em 2017, 33.866... Mas o país que mais recebeu? Não, um dos países. Um dos que menos. O Brasil É um dos tá que bem... menos, é? Eu apresentei não é, errado, Edgar? Mas na América, por exemplo, o Brasil recebe pouquíssimo? Se for calcular a América... O ponto é o seguinte, o Brasil, ele recebe solicitantes de refúgio também, não é? Então, dependendo da fonte, esse índice fica país que mais recebeu, menos recebeu, ou seja, ele é bem orgânico. Eu acho que entra aí venezuelano, sírio, acho que estava fazendo uma lista de tudo. Mas então vamos entender, vamos por parte. Primeiro para definir, porque no Brasil... a gente não tem muito essa realidade de guerra, então a gente não entende muito o que é um refugiado. As pessoas ficam muito na dúvida entre imigrante e refugiado. Tira essa dúvida inicial, como é que é isso? Numa resposta não técnica, o refugiado é aquele quem perdeu o seu poder de escolha. Quem perde o seu poder de escolha, ele é refugiado. Quer dizer o quê? Ou você sai, ou você abandona o seu país, a sua casa, o seu lar, ou você morre. Isso numa linguagem bem leiga, não é? O imigrante, ainda que ele viva uma situação de miséria, uma situação bem complexa, ele ainda tem a escolha de sair ou não. Sei. Então, né, esse conceito a gente consegue diferenciar de forma não técnica o refugiado e o imigrante. Que momento foi que você se encantou por esse tema ou se interessou por isso? E praticamente começou a dedicar a sua vida a isso. Então, acho que 1 ano e meio, 2 anos atrás, eu vi uma reportagem, foi um ataque em Alepo, e foi bastante reportado pela mídia. E eu vi na internet um vídeo de um grupo de crianças fugindo ali de Alepo, que estavam sozinhas, presas num
uma espécie de um orfanato e elas estavam sozinhas, sem nenhum adulto, e elas próprias mandaram esse vídeo pela internet, solicitando qualquer adulto no mundo que pudesse buscar elas ali, porque elas não sabiam o que fazer, não tinham que sair, estavam há 3 dias sem comer, sem água, sem nada, e trancadas ali sem ter um grupo grande de crianças. E aquilo começou a me esquentar o peito, assim, eu comecei a sentir uma angústia muito grande, porque eu comecei a procurar quem é que estava ajudando essas pessoas. Aí eu fui vendo que o número não era um caso daquelas crianças, era uma coisa muito maior que estava acontecendo. Eram milhares de pessoas saindo da cidade completamente destruída e eu perguntando para onde aquelas pessoas estavam indo e eu vendo as fronteiras se fechando. Então elas não estavam conseguindo ir para lugar nenhum, atravessando os países, tentando chegar na Jordânia, no Líbano, a pé, na Turquia, e solicitando refúgio, e os outros países já lotados de gente. Eu estava vendo que era um caos. Você falou que viu um monte de criança. O número de crianças refugiadas é grande? Mais da metade da população dos refugiados são crianças. Mentira! É um número muito grande. Então, assim, como atender a essa quantidade de pessoas que estavam chegando no mundo todo? E eu entendia que no Brasil esse número não estava chegando tanto, porque era impossível chegar aqui a pé. Quem é que ia atravessar, né, a floresta amazônica para chegar aqui a pé? Então, por uma questão territorial, o Brasil estava até bastante protegido, assim. E aí os meus amigos questionavam muito, mas Dani, o que você está preocupada com pessoas lá do Oriente Médio que estão sofrendo isso se a gente tem tanta criança aqui que precisa? Muita gente fala isso. E eu já fazia há 20 anos que eu faço trabalho social no Brasil, também atendendo aqui como eu posso as crianças aqui, mas eu entendi que a questão do refugiado era uma situação ainda onde as pessoas estavam numa situação de vulnerabilidade muito pior. Porque além dela estar sofrendo uma violência, além dela estar com fome, com frio, ela não tinha quem pedir ajuda. Quando você tem na sua cidade, tudo ao redor está destruído, né? Você está no meio de escombros e bombas e você não consegue sair dali. Muita criança desacompanhada, que perderam os pais, perderam o tio, vizinho, qualquer referência de algum adulto que você conhece e começaram a vagar sozinha. Então, elas andam sozinhas e... Às vezes se juntam a outra família, se misturam, grande parte é sequestrada, né? Se tornam escravas sexuais ou para tráfico de órgãos. São as coisas que existem aos montes e a gente não fala tanto. Você viveu na pele a situação. O que te deu na cabeça? Você queria conhecer, Como é que foi para você se passar por refugiado? A minha motivação maior, ela veio por um sentimento de culpa, não é? Eu, como advogado, me desenvolvendo também na área dos direitos humanos, depois da minha primeira publicação em um livro de direitos humanos, eu olhava para o livro, olhava a publicação e dizia o que eu sei dos direitos humanos além dos livros, não é? Então, através desse sentimento de culpa, eu resolvi entender os direitos humanos na prática. E aí eu escrevi um projeto que seria entender os direitos humanos numa zona de conflito. E o advogado tem uma função social, antes de tudo, o advogado tem uma função social, não é? Então, como advogado, eu queria também trazer uma perspectiva de campo, não é? Para esse mundo jurídico que muitas vezes é decisivo. Mas daí você faz como? Você chega na Grécia e fala, sou refugiado. Foi mais ou menos assim. Eu escrevi esse projeto, fui para Nova York, onde as sedes das grandes organizações internacionais ficam, não é? Apresentei o projeto, gostaram, mas com ressalvas, eu resolvi ir para a Turquia, totalmente independente, recursos próprios, para, primeiro, entender essa questão dos direitos humanos na prática, mas, sobretudo, buscar desconstruir as ideias fixas que eu tenho e os meus preconceitos. E na Turquia eu já comecei a interagir com alguns refugiados da Síria. Mas isso você é normal, no seu hotel, legal, ainda de malinha. Exatamente. E aí quando eu cruzei para Lesbos, que é uma ilha grega, é uma ilha que recebe o maior contingente naquela época de refugiados atravessando o mar Egeu, da Turquia para a Grécia, onde a gente vê... Chegaram vários barcos, esses vídeos dramáticos, os barcos afundando, as famílias sendo separadas. E a partir de um momento nessa ilha, foi quando eu recepcionei uma criança praticamente sem vida, não é o seu pai, me deu essa criança, eu abracei. Naquele momento a crise tocou fisicamente em mim. Ou seja, a gente normalmente olha para o drama, a gente olha para esse absurdo, mas esse absurdo já se tornou normalidade.
mas naquele momento tocou em mim. Então, a partir dessa situação, eu resolvi entender a crise na perspectiva de um refugiado e não de um voluntário, de uma pessoa que está envolvida com ajuda humanitária. Então, eu viajei como se fosse um refugiado dessa ilha, Lesbos, grega. Eu já vi ele indo para campo assim, ele vai com uma mochilinha e só. É. Uma mini mochilinha, eu falei, você vai ficar quantos dias? Meses. Eu falei assim, o que você tem nessa mochila? Um casaco, uma água, nada. E passaporte. E o passaporte. Em termos de documentos oficiais, só o passaporte. Mas nessa trajetória, o passaporte, ele foi uma coisa até que me condenou. Isso que eu ia falar, porque se você tem passaporte... Exatamente, porque a partir do momento em que eu me uni a esse grupo, ou a esses grupos, nesse deslocamento da Grécia até a Alemanha, você não é visto como um indivíduo, você não é individualizado, você é visto como um grupo, entendeu? E um grupo praticamente invisível, ou seja, não era o Edgar chegando, não era o Edgar chegando, Ahmed, o Mohammed, a Nabila, não. Era um grupo de 50, de 70, era um grupo, são grupos. Vocês foram caminhando? Vocês foram andando, pegaram um ônibus e foram? Esse deslocamento dentro da Europa, ele se dá, depende muito do seu recurso financeiro. No meu caso, eu me coloquei na posição do refugiado, homem, jovem, sem dinheiro. Ou seja, eu dependia praticamente de ajuda humanitária, a gente caminhava, a gente pegava carona com cidadãos dos diferentes países, dormia trem. Onde? A gente dormia em estação de trem, a gente dormia em estação de ônibus, na rua. Comia o que te davam? Comia o que dava, tomava água ali da rua mesmo. Foi bem tratado pelas pessoas? Dentro da Europa, não. Né? Foi super interessante esse impacto, porque a ideia de tudo era eu aprender, né, com os estadunidenses, aprender com os europeus. E foi interessante que a gente foi super maltratado porque você era um problema para eles. Ou seja, você parte do princípio que você é um problema. É o que eu digo de forma bem enfática. Pedir segurança não é crime. Mas a partir do momento em que você entra num novo país, há sem dúvida nenhuma um preconceito enorme. E isso é dos dois lados, não tão somente da população e das autoridades, mas também das pessoas que tentam ajudar. Não é? Então, tem um caso que eu conto nas minhas comunicações, que é um caso interessante, não é? Quando eu estava na Sérvia, uma voluntária da Suíça, ela se aproximou de mim, estava frio inverno, não é? A gente tinha dormido fora, então a gente estava assim com bastante frio, e ela disse, você tem que tomar um chá. Eu falei, não, agradeço, obrigado. Ela, não, mas você tem que? Eu, não, agradeço, obrigado. E ela pôs o chá, enfiou o chá na minha boca e acabou me queimando, né? Então, assim... Tentando ajudar. Desesperada para ajudar. A gente não sabe como lidar com a situação. Exatamente. Porque as pessoas estão muito ali debilitadas também. Saiu uma matéria na Piauí, bem legal desse mês, que é uma jornalista argentina que foi para a Itália conhecer os casos. E é muito impactante, muito forte, porque parece que você está em 1700, não parece que você está em 2018. Exatamente. O caso era de africanos que estavam indo para a Itália, chegaram na Itália, mas assim, histórias, eu vou relatar alguns pedaços assim que eu me lembro de cabeça, mas assim, horríveis, tipo, um cara que, criança, estava em casa, entraram uns homens com facão, mataram o pai e a mãe a facadas na frente dele, pega a criança, bota num camelo, leva para uma tribo, vende como escravo, o cara fica como escravo, trabalhando durante 10 anos, aí um dia ele fala alguma coisa errada pro chefe dele lá, que quebra os braços dele, joga num buraco onde ficam os animais que vão ser castrados, e ele seria castrado no dia seguinte. Alguém com pena o tira do buraco à noite e fala, foge. Ele sai correndo pelo deserto por 6 dias com os braços ao longo do corpo, porque está quebrado, ele não consegue mexer. Né? É uma loucura. E aí ele chega numa frente, atravessa a fronteira, chega num outro país que não o recebe. Então ele tem que voltar com o braço... É uma loucura. E aí, finalmente, ele consegue entrar num barco, que é desses barcos que tem 1 milhão de pessoas dentro de um negócio desse tamanho, e o barco vai em direção à Europa e vai afundando. Então o barco vai afundando até o momento que estão todos no barco e com água aqui no pescoço, e de repente aparece um helicóptero e vem alguém e os tira de lá. Então, quer dizer, quando ele chega na Itália, ele
completamente desestruturado, desorganizado, machucado. Ele tá morto por dentro. Emocionalmente arrasado. Destruído. E aí ele agora é pastor na Itália, pastor de ovelhas na Itália. E ele finalmente, ele fala, ainda bem, eu tenho uma vida e tal. Mas olha pelo que a pessoa passou. Não é simplesmente que a pessoa falou, estourou uma bomba aqui e deixa eu ir embora desse país, não, que tá uma doideira. Não, é a pessoa... E as mulheres, então, são estupradas e feitas de prostituta. Perde filho, vende filho. Você começa a ficar emocionalmente muito abalado, você perde seu equilíbrio emocional, você começa a fazer loucuras, né? Você tá com fome. A gente um dia com fome, a gente já perde a cabeça, imagina, a pessoa fica com fome, perdeu tudo, perdeu os filhos, você perde sua dignidade. Mas aí quando você vai lá, a gente até tem uma foto da Dani lá, com a Priscila Fantin, pro Líbano, eu acho, né? Deixa eu ver. Olha aí, vai entrar. Ah, é. E a Flávia Alessandra. E a Flávia Alessandra. É no Líbano, né? É. Isso foi um campo de refúgio que a gente conheceu lá, a gente circulou por alguns lugares, porque assim, é muito engraçado você entender o refúgio pelas notícias e você entender o que está acontecendo nos refugiados quando você vai lá. Então você já chega num lugar onde você já sente o primeiro impacto da cultura, da comida, tudo é diferente, você já sente o incômodo no primeiro momento, que é tanta informação e é tanto medo, que a gente viajou para o Oriente Médio cheio de medo de ir para esses campos, que a gente falou, vamos encontrar com o grupo rebelde, e os terroristas, aqui não é seguro, pode cair uma bomba a qualquer momento. Mas é fácil, é só chegar lá e aparecer, ou você pediu uma autorização? Ou você... A gente fez da forma errada, a gente não foi com a autorização da embaixada direitinho, Vocês como deveria foram ser feito. Na coragem, na raça. A gente foi no coração, porque foi um momento que a gente pegou as histórias e vamos fazer alguma coisa, o que a gente vai fazer? Porque esse é o despertar que eu falo, tem um momento que aquilo te incomoda de uma forma que você não consegue dormir. Você sente que você pode fazer alguma coisa e você vai. E isso que é o mais fantástico, porque quando você chega lá, você encontra as pessoas que estão movimentando e ajudando outras pessoas, não são pessoas ricas, famosas, que têm experiência nisso, são pessoas que sentiram esse despertar e foram. E foram lá e não sabiam nem como ajudar e estavam lá tentando ajudar da melhor forma. Às vezes uma voluntária dessa que dá um chá. Mas são as pessoas que disponibilizaram, que foram movidas por um amor maior e foram lá. E a gente foi assim, sem saber para onde a gente está indo, sem o que a gente ia encontrar. A gente queria trazer as crianças desacompanhadas, as crianças que perderam os pais. Então, assim, vamos dar um jeito. A gente entrou com um projeto aqui, com algumas organizações envolvidas, para tentar de que forma que a gente poderia trazer essas crianças sírias para cá e dar toda assistência, psicólogo, terapia, e tentar readaptar a vida delas aqui. Eu acho que as pessoas mais se perguntam como eu posso ajudar? Isso, mas o eu ia falar que eu vou exatamente fazer? agora. Né? Porque todo mundo me pergunta, mas o que eu faço? Como é que eu ajudo? Então, eu acho que a primeira coisa que é muito importante é as pessoas procurarem informação. Pesquisa, vai na porque internet, tem que vai no pesquisar Google. muito, porque o primeiro passo de pesquisa, toda a informação que você busca, você descobre que aquilo não é verdade. Porque tem muita fake news. Então, você descobre muita coisa mentira. Aí você pesquisa mais um pouco, quanto mais você pesquisa, mais você vai se decepcionando, mais você vai ficando triste. Aí você já não quer mais nem pesquisar, porque você fala, nossa, eu tô vendo é tão pior do que eu imaginava que eu não quero mais saber, porque agora eu tô ficando deprimida. Tem muita gente que fala, não me mostra foto, eu não quero vídeo, eu prefiro não ver. Eu fui no camarim, a Dani foi me mostrar um vídeo, aí ela falou, você tem problema com essas coisas, com crianças sofrendo? Eu falei, não, deixa eu ver. E ela me mostrou um vídeo que era tortura de criança. Horripilante, assim, é um vídeo que circula. É um que é da ONU, esse vídeo? Não, são vídeos que eu captei na internet. Eu peguei vários momentos de situações só com crianças, de situações que estavam passando por esse tipo de situação, ou em deslocamento, ou crianças que já tinham sido sequestradas por grupos rebeldes. O que acontece com uma criança dentro de uma situação de guerra? Eu, inclusive, estou rodando um documentário. Que legal. Sobre criança refugiada, no qual o ponto de vista é a criança. Então, são as crianças contando o que é a vida de refugiado. Então, eu não entro num assunto de, tipo, quem é o culpado de tudo isso, quem é o país que está por trás. Não interessa questões políticas ou religiosas por trás disso, mas no olhar da criança, o que está acontecendo no mundo por elas, como é que elas veem toda essa confusão e como é que elas passam. Então, esse documentário tá assim, difícil até. Eu rodei Turquia, Líbano e Síria. Eu ainda quero ir para outros lugares que eu acho importante, África, Bósnia e outros lugares, até que o próprio Edgar foi um grande encontro com ele, até porque ele me abriu também
informações de campo, que é muito diferente das informações que a gente tem na internet. São as pessoas que estão a campo trabalhando, que você consegue entender. Então, assim, primeira coisa que eu acho que assim, é importante para as pessoas saberem é se informar e entender o que é isso. Porque eu acho que quando a pessoa se aproxima da informação e entende a situação deles, elas já abrem o coração para receber essas pessoas diferentes. Hoje a gente tem um monte de refugiado no Brasil que sofre muito preconceito. Primeiro porque acha que é bandido, depois porque se é árabe, é terrorista, é criança-bomba. Tá tirando emprego nosso. Se é africano, veste engraçado, é cafona. E o brasileiro é tão O que conhecido não é trabalhador, por não é vagabundo, que é vagabundo, veio aqui pra que é que tem gente que fala mendigar. que não tem japonês mendigo, né? Não tem japonês refugiado, então Mas assim... é isso, o brasileiro é conhecido por ser tão receptivo e tão bacana e, ao mesmo tempo, se mostra, às vezes, ainda muito resistente. Não É a nem hora o da gente... brasileiro, é o ser humano. É o ser humano, mas a gente aqui no Brasil se orgulha de ser um povo que recebe bem. País de imigrantes deveriam entender melhor ainda a Digamos, situação, vamos receber bem nossos refugiados. Bom, quero agradecer de verdade vocês por estarem aqui. O papo queria ficar conversando mais tempo ainda sobre esse assunto. Então, nem falamos dos venezuelanos aqui no Brasil, enfim, que também já é um estão assunto aqui em massa, assim. que já estão em massa. Quando for lançar o documentário, volta e a gente conversa mais. Perfeito. Pode ser? Ótimo. Obrigadíssimo pela presença. Obrigada a você. Dani Suzuki e Edgar Raul, minha gente. Voltamos no programa do Porchat. E agora é hora de ouvir o reencontro de Jean e Giovanni. E se eu falar que sei de cor ainda a placa do seu carro? E se eu falar que no meu calendário ainda tem a data do nosso aniversário? E se eu falar, falando nisso hoje ia fazer 2 anos? E se eu falar que minha loucura com você é continuar fazendo planos? E se eu te olhar e não falar nada? E se eu te olhar e te mostrar que a minha vida sem palavras? E se eu falar que você ainda é a melhor parte do meu dia? E se eu falar que eu te amo como sempre eu dizia? E se eu falar que se eu morresse por você eu ressuscitaria? E se eu falar que se eu tivesse uma chance em outra vida eu te daria? Falar que o meu corpo sente a falta do seu tato? E se eu falar que a sua foto dorme aqui bem do meu lado? E se eu falar que vejo a gente bem velhinhos lá na frente? E se eu falar, falando em nós eu sinto que vai ser pra sempre? E se eu te olhar e não falar nada? E se eu te olhar e te mostrar que a minha vida sem palavras? E se eu falar que você ainda é a melhor parte do meu dia? E se eu falar que eu te amo como sempre eu dizia? E se eu falar que se eu morresse por você eu ressuscitaria? E se eu falar que se eu tivesse uma chance em outra vida eu te daria? E se eu falar que você ainda é a melhor parte do meu dia? E se eu falar que eu te amo como sempre eu dizia? E se eu falar que se eu morresse por você eu ressuscitaria? E se eu falar que se eu tivesse uma chance em outra vida eu te